Olá, pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo a mais um episódio do Defensorarei. Eu sou o José Ribeiro e hoje a gente tem a honra de conversar com alguém que conhece por dentro e por fora os caminhos do serviço público e da advocacia pública. É o Rafael Kriek. Eu pronunciei seu sobrenome correto ou não? Não é Crick, mas todo mundo Kriek. fala Criek, quem não conhece. Perfeito. É, ele começou no TJDFT, passou pela Procuradoria de Goiânia, chegou à Procuradoria de São Luís e ainda consegue manter atuação forte na advocacia privada com foco em concursos públicos. É um verdadeiro exemplo de dedicação, versatilidade e compromisso com o direito público. Rafael, é um prazer te receber aqui. E conta aí pra gente então, de onde é que surgiu essa paixão pelo serviço público? E aí, José, tudo bom? É um prazer estar aqui conversando com você. Muito obrigado pelo convite, né? É sempre bom a gente expor as nossas experiências, até para tentar servir de inspiração um pouco para quem está começando aí nessa luta dos concursos, né? Na verdade, José, assim, durante a faculdade eu não pensava em concurso público, né? Na verdade, nunca fui um estudante exemplar, nem na faculdade, nem no colégio. Mas aí, quando a gente vai chegando perto ali do último ano, pensando no exame da OAB, né? Começa a cair a ficha. E aí eu comecei a estudar para a ordem. Meu objetivo era passar de primeira, consegui, né? Fiz a segunda fase em constitucional. E aí, um amigo meu, um grande amigo meu, que inclusive eu já agradeci a ele por isso, que me convidou e fez, Rafael, vamos estudar para advocacia pública, isso em meados de 2012, porque naquela época não existia a garantia dos honorários, né? Principalmente nas carreiras federais da advocacia pública. Então, era como um patinho feio ali entre as carreiras de membro. E como a gente não era nenhum exemplo de estudante, então, com os pés no chão, a gente adotou o estudo para advocacia pública, né, lá em 2012. Então, foi assim que começou essa minha, essa minha jornada nos concursos públicos. Mas, como você já adiantou aí, eu fiz um desvio de rota nesse estudo e acabei focando em tribunais, né? Fiz o concurso do TJDFT em 2013 e acabei sendo aprovado como técnico, né, naquele tribunal. Ah, bacana. Eu não sabia desse detalhe de que antigamente não dava pra receber os honorários no cargo de procurador. É... Na verdade, assim, a depender das carreiras estaduais ou municipais, cada uma tinha o seu regramento, mas como o nosso foco era federal naquela época, né, e foi antes do CPC 2015 que garantia os honorários para a advocacia pública, Ah, sim. então não era ainda uma carreira, claro, era uma carreira muito boa, excelente, mas quem estudava para a carreira fim se dedicava mais para a magistratura, para a defensoria, Ministério Público, até para delegado, né? Do que para a advocacia pública propriamente dita. Mas aí Ah, nessa caminhada que a carreira foi ganhando força e encorpando. entendi. Bacana, bom saber disso. Então, Rafael, agora a gente vai embarcar na sua trajetória profissional dentro do serviço público. E aí a gente vai começar lá em 2013, quando você foi aprovado no concurso público para técnico do TJDFT. Inclusive, a Uhum. gente é tipo irmão de tribunal, porque eu também estou atualmente lá. Você atuou como assessor de magistrado de primeira instância e depois como assessor de desembargador na área civil. Como é que foi para você essa experiência e o que é que ela te ensinou sobre o funcionamento do judiciário, estando dentro dessa estrutura? Voltando um pouco à fita aqui, lá para 2012, 2013, né, ainda falando um pouco da preparação, por que eu desviei o foco, né? Muita gente tem essa dúvida, né? Você estuda primeiro para carreira meio, para carreira fim, né? Eu nem concordo muito com esses termos, porque meio ou fim Eu vai depender também de não. cada um, né? Sim. Pois é, então eu percebi, estudando para advocacia pública e com algumas reprovações que vieram no começo, de que eu estava muito distante ainda de chegar lá, né? De conseguir aprovação em primeira fase, segunda fase, enfim. E aí calhou de sair esse edital do TJDF no final de 2012. E eu não sei como caiu na minha mão esse edital, eu fui ler
e vi que tinham muitas matérias que eu já estava estudando para advocacia pública, né, constitucional, administrativo, processo civil, penal, processo penal. E, claro, tinha a parte de conhecimentos básicos, né, português, informática e raciocínio lógico. E eu tive a curiosidade de ver quando tinha sido o último concurso da carreira, tinha sido em 2008, né? Excepcionalmente, teve um vácuo aí de 4 anos sem concurso do TJDFT, porque geralmente é a cada 2 anos. E eles tinham convocado mais de 1.000 técnicos. Então, eu falei, pô, não é possível que eu não vou ficar entre esses 1.000 aqui se eles chamarem 1.000 de novo, né? Então, eu vou estudar para esse concurso. Aí eu foquei na parte básica, né? Que eu não estava estudando, que era português, raciocínio lógico e informática, né? Então, meu objetivo era, bem, eu não posso tomar o corte na parte de conhecimentos básicos, fazer uma boa pontuação em conhecimento específico e uma boa redação, né? Com o analista não deu certo, eu não passei, a prova foi de manhã, a redação era direito penal, não sabia nada, era lesão corporal, o tema, nunca vou esquecer. Mas à tarde veio a prova de técnico, né? Eu consegui, eu fiz exatamente o corte na parte básica, fiz uma boa pontuação na parte específica e fechei a redação. O tema foi estado de bem-estar social, né? Aí deu tudo certo na prova de técnico, fui nomeado, enfim. E fiquei na dúvida se eu ia tomar posse, porque isso é muito interessante. Como eu estava estudando para advocacia pública, o concurso de procurador federal saiu em 2014, né? E eu fui nomeado no TJ em agosto de 2013. Então, fiquei naquela dúvida, pô, vou tomar posse, eu vou começar a trabalhar, vou ter menos tempo para estudar, né? Vou ter que me mudar de cidade, ou seja, sair do Recife para Brasília. Naquela época não existia teletrabalho, aliás, não existia nem processo eletrônico, É né? Então, verdade. pois é. E aí, enfim, mas a melhor decisão da minha vida foi tomar posse no TJ, porque foi uma escola para mim, né? Eu trabalhei 6 meses na secretaria da primeira vara da Fazenda Pública, que fica ali, quem conhece Brasília, fica no Fórum Verde, perto do Tribunal de Contas do Distrito Federal, perto do estádio Mané Garrincha. Passei 6 meses na secretaria, até que o juiz titular assumiu e me convidou para ir para o gabinete. E aí eu fiquei no gabinete mais de 3 anos assessorando o juiz da vara da Fazenda, o que foi assim uma escola para mim, porque eu continuei estudando para advocacia pública numa vara da Fazenda em que todos os processos envolvem a Fazenda Pública, no caso, o Distrito Federal, né, e suas autarquias. Então foi um momento de muito aprendizado. Eu aprendi muito e eu vi que realmente aquele estudo que a gente faz em casa, sozinho e tudo mais, ele não é às vezes suficiente, né? A gente precisa sair dessa caixinha, né? Abrir o nosso horizonte e, enfim, eu tinha menos tempo disponível para estudar, mas eu aprendi muito mais nesse período, né? Porque além de eu estar aprendendo no trabalho, eu estava aproveitando muito mais o tempo que eu tinha disponível, apesar de reduzido. Então, Sim. passei aí esse período na primeira vara da Fazenda, depois eu participei de uma remoção interna, acho que você deve saber como é, né? Eles abrem as remoções internas com entrevista, com prova e tudo. E aí eu fui convidado por um desembargador para assessorar também num colegiado civil, né? Aí eu passei pouco tempo, 8 meses só, até que saiu minha convocação na PGM Goiânia, e eu tive minha primeira experiência como procurador em 2016. Ah, bacana. Essa questão da prática eu acho que é muito real. Eu também percebi que muitas das coisas que ficavam abstratas, assim, no meu estudo ali particular, no meu estudo ali pessoal, quando vai para a prática, tem, tem realmente isso que você falou dessa ampliação, assim, de horizontes, né? E que tudo fica mais, acho que, palpável. E então, assim, esse seu período em que você ficou no TJ foi um período que te ajudou a desenvolver essas habilidades, principalmente em relação à fazenda, né? Porque você ficou primeiramente no juizado da Fazenda Pública e depois pegou ainda, acho que uma gama maior, né, de assuntos quando foi pro segundo grau. Só que eu fiquei só com uma dúvida, na verdade, uma curiosidade. Por que que você hesitou antes de saber se ia tomar posse ou não no TJ, no cargo de técnico? Era por conta da prática jurídica ou mais por conta do medo, do receio que você tinha em atrapalhar nos estudos?
Pois é, era justamente essa segunda parte, era o meu receio de que essa mudança, né, o tempo que eu ia perder me mudando de cidade, me adaptando à nova cidade, o próprio tempo perdido, entre aspas, que seria dedicado ao trabalho, eu não teria mais para estudar, eu ia ficar atrás dos outros concorrentes, né? E é muito interessante porque no Recife, eu sou natural do Recife, nós temos um grupo de estudos para a procuradoria, né? Eu e vários amigos. Então vem automaticamente aquilo na cabeça, pô, eles vão ter o tempo livre que eu não vou ter mais. Então, assim, aquela questão da concorrência, né? Sim, E curiosamente, eu não passei nesse concurso de procurador federal de 2014, né? O que, assim, eu fiquei extremamente abalado com isso. E aí passou o filme na minha cabeça, não passei porque eu vim para cá. Se eu não tivesse vindo para o TJ, eu ia ter passado, que é, assim, história, né? sim. Ninguém vai, ninguém vai ter certeza disso nunca. Então, mas a melhor decisão que eu tomei na minha vida, pode ter certeza, naquele momento, foi tomar posse do carro de técnico. Eu não sabia disso naquela hora, mas hoje eu tenho plena convicção disso. As relações que eu criei, as amizades que eu fiz lá no tribunal, assim, para quem não conhece, né, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele é um tribunal local, né, mas com verba federal. Então, ele é um tribunal vinculado à União, mas que na prática ele julga causas distritais, né, envolvidas apenas ali no Distrito Federal. Então, você deve ter ideia de que é um tribunal para quem é de fora, né? É um tribunal extremamente bem equipado, bem estruturado, né? Ele tem biblioteca ótima, restaurante ótimo. Ele está inserido num lugar assim na cidade que também tem outras coisas em volta. Tem um Ministério Público também com um restaurante muito bom. Então, para quem está estudando, né? Assim, é um ambiente perfeito. E diferentemente de outros lugares, né, em que em alguns órgãos públicos ou privados, quando você está trabalhando e estudando para outra carreira, você é mal visto, né? Porque pensa, você está querendo sair daqui, você não está gostando. E lá é o contrário, ou seja, o cara que está lá, não sei se você sente isso, né? Como técnico, como analista, mas estudando para outra carreira, como defensor, procuradoria, Ministério Público, magistratura, ele é muito bem visto, né? Porque é um cara que está se preparando, é um cara capacitado, e eles pensam assim, pô, vamos usar esse cara até onde a gente conseguir, né? Um dia ele vai embora, mas vamos aproveitar enquanto ele está aqui, né? É. Bem, e depois então dessa sua passagem sólida pelo judiciário, você entrou na advocacia pública efetivamente, né? Assumiu o cargo de procurador do município de Goiânia e isso aconteceu entre 2016 e 2020, né? Isso. Eu fui nomeado na PGM Goiânia em novembro de 2016 e fiquei até agosto de 2020. Né? Foi a minha primeira experiência em procuradoria. E como é que foi essa transição do cargo ali de técnico, de assessor de juiz e magistrado para a advocacia pública? Pois é interessante essa pergunta, porque mais uma vez eu tomei posse, dessa vez sem nenhuma dúvida, né? Mas eu já tinha a garantia de ser estável no meu cargo anterior, então eu poderia, de algum modo, retornar, né? Se eu desistisse durante o estágio probatório da PGM. Mas quando eu cheguei na PGM, assim, primeiro que, curiosamente, eu tive uma queda remuneratória, né? Apesar de ocupar um cargo de técnico, mas o concurso que eu fiz da PGM foi o primeiro concurso da carreira. Foi Nossa. 2015. É. Antes disso, não tinha concurso para procurador do município de Goiânia. Então, era uma carreira muito incipiente, né? Então, a remuneração não era muito alta, os honorários também não eram muito altos, mas eu topei, né? Eu sabia disso e arrisquei, fui, assim, e o choque de realidade foi gigantesco, não só o financeiro, como estrutural, né? Eu saí da estrutura do TJDF, eu já estava na segunda instância, assessorando o desembargador, com toda aquela estrutura do tribunal que você conhece, né? E fui para o executivo, né? Para uma carreira engateando, né? Dando os primeiros passos. Então foi um choque de realidade muito grande. Mas, mais uma vez, eu brinco que o TJDF foi, se foi uma escola para mim, a PGM Goiânia foi a universidade, né? Porque assim, ela realmente me moldou enquanto servidor público. Eu vi muita coisa que eu não tinha visto no tribunal. E no tribunal tudo corre redondinho, certinho, né? Sem nenhum problema. Mas no executivo não é bem assim. Então,
Foi realmente um choque de realidade inicial, mas que também foi muito bom, né? Não me arrependi de nada, muito pelo contrário, fiz grandes amigos na PGM Goiânia até hoje, né? A carreira evoluiu, hoje é uma carreira muito boa, sólida, consolidada, construída pelos colegas, né? Que tomaram posse em 2015 para frente. E assim, eu sou muito grato à PGM Goiânia e graças a ela eu adquiri muita experiência também. E dei meus primeiros passos na advocacia, né? Que apesar de ter tirado minha OAB lá em Pernambuco, mas nunca tinha exercido a advocacia. Entendi. E eu acho que isso aí que você falou também de muita coisa que você não viu no tempo que você ficou no tribunal, também entra a parte da, acho que produção probatória, né? Porque a gente lá, como assessor, a gente já recebe tudo pronto. E aí você, no cargo de procurador, já ia ter que ir atrás, esse tipo de ofício, de informações. Acho que também teve essa parte aí que deve ter pegado no começo, né? Exatamente. E assim, pra você ter ideia, eu nunca tinha feito uma audiência na minha vida, nem como advogado, nem como servidor, porque eu nunca exerci advocacia antes de 2013. 2013, a advocacia se tornou incompatível para mim, né? E eu passei a atuar no tribunal, nunca fui assessor para acompanhar o juiz em audiências, né? E minha primeira audiência foi lá em Goiânia como procurador e nunca ninguém me ensinou como fazer, né? Eu nunca procurei no YouTube como era que fazia, então a gente aprendeu realmente na prática ali, da parte da instrução probatória também, né? A gente se preocupar com a instrução probatória nos processos, seja quando o município é autor, que é raro, né? Principalmente quando o município é réu, ele é requerido nas ações. E aí eu trabalhei no núcleo de servidores públicos, né, da Procuradoria Judicial, e também depois no núcleo de ações estratégicas na PGM Goiânia, que lidava com ações de controle concentrado, ações de improbidade, né, ações de grande volume financeiro também, desapropriações. Então, assim, foi realmente uma universidade para mim, a PGM Goiânia. Entendi. Bem, então aí quando você começou a atuar nessa Procuradoria Judicial e depois passou a atuar com essas ações estratégicas da gestão municipal, você se recorda de quais foram os tipos de desafios que você encontrou ao lidar com essas matérias de maior complexidade institucional? As ações, o núcleo de servidores, né, ele basicamente é conhecido em toda a procuradoria por ser um núcleo muito repetitivo, né? Porque geralmente são demandas de massa, né, em que as teses são repetitivas, né? Não há uma diversidade de temas abordados, né? Então, um caso ou outro é um pouco diferenciado, mas a gente está lidando ali com os servidores da casa. Então, realmente é algo também um pouco sensível, né? Geralmente você tem que atender, né, algum servidor que está ali, você, enfim. Na PGM Goiânia, fisicamente, a PGM era dentro da prefeitura, digamos assim. Então, todas as secretarias funcionavam ali conjuntamente. E lá eu consegui, de alguma forma, me destacar até ser convidado pelo procurador-geral para atuar nesse núcleo de ações estratégicas, que aí realmente são demandas muito sensíveis para a gestão, né? Ou seja, demandas que têm interesse político, social, urbanístico, ambiental, né? Então, foi um grande desafio, demandas que, assim, no núcleo de servidor, você faz lá sua contestação, sua apelação, seu recurso especial, ninguém vai ler aquilo ali, só as partes do processo. No núcleo de ações estratégicas, não. Cada vírgula que você colocar no processo, todo mundo vai ler. Se brincar, até o prefeito vai pegar o processo e vai ler também. Então, envolve muita responsabilidade, né? E são demandas muito sensíveis. Eu lembro um caso da PGM Goiânia, que era uma desapropriação de um parque e uma ação assim, milionária que ia realmente impactar diretamente os cofres públicos. Então, é algo que a gente precisa se preocupar muito enquanto advogado público, né? Porque você é servidor do tribunal, eu também já fui. Uma coisa é você escrever uma minuta para outra pessoa assinar. Claro, você não pode escrever qualquer besteira ali, afinal de contas, muitas vezes a gente ocupa cargo em comissão ali, de chefe, assessor, né? Enfim, você tem que fazer a coisa certa, mas não é você que está assinando. Outro peso, e aí quando você já foi aprovado, né, no concurso de defensor, quando você tomar posse lá como defensor, você vai ver.
que é outra coisa quando a gente coloca o nosso nome, né? Então a gente lê, relê, lê novamente, vê se está tudo certo, né? Esse negócio de inteligência artificial, ver se não inventaram nenhuma jurisprudência ali, então é outra dinâmica, né? E atualmente você está, então, na Procuradoria do município de São Luís, lotado na assessoria direta da Procuradoria-Geral, né? Isso. E aí você lida com demandas sensíveis e estratégicas, um pouco na linha também dessa sua atuação anterior, né? De alta complexidade, de repercussão grande, né? Em termos da administração pública. O que é que É, muda? pois não. Não, pode falar. Não, assim, é basicamente a mesma atividade lá da PGM Goiânia, né? Só que dentro do organograma da PGM tem uma certa diferenciação, porque lá eu atuava junto à Procuradoria Judicial no núcleo das ações estratégicas. Já aqui eu atuo como assessor no gabinete da Procuradora-Geral, mas também com ações estratégicas. Então, no fundo, a matéria é basicamente a mesma, né? Claro, cada ação vai ser diferente da outra, mas são demandas sensíveis, não só para o interesse público, como para a gestão pública, né? Então, é basicamente essa a minha atividade hoje. Entendi. E comparando essa sua atividade que você tem hoje com essa anterior, quando você estava no lá em Goiânia, teve alguma mudança assim em termos de desafios que você encontrou no cargo? Porque hoje, como você falou, você está junto à Procuradoria Geral, né? Assessorando e teve alguma mudança assim prática da forma como você, como procurador público, estava atuando dentro do processo ou fora dele? Olha, assim, eu acho que a grande diferença é mais em relação temporal, porque lá em Goiânia eu atuei no núcleo de ações estratégicas durante um período menor e dentro desse período menor tivemos a pandemia. Então foi algo que limitou um pouco o trabalho, porque as atividades ficaram suspensas, depois elas retornaram de forma híbrida, aliás, de forma totalmente remota, né? Mas remota a gente ainda aprendendo como mexer nesses mecanismos, né? Todas as instituições, tanto o Poder Judiciário quanto o Executivo. Então, enquanto aqui em São Luís, não, eu comecei aqui no núcleo judicial, né, da Procuradoria Judicial, um núcleo chamado residual, ou seja, tudo que não era dos outros núcleos vinha para a gente, então tudo que não era saúde, tudo que não era servidor, tudo que não era ambiental, enfim, basicamente eram ações voltadas à educação, assistência social e tudo. Nesse período, também peguei um pedaço da pandemia, 2020, 2021, e depois eu fui convidado para esse cargo de assessor da Procuradora-Geral. Então, acho que a grande diferença é essa. Aqui a minha atividade ela está sendo mais presencial por conta desse fator histórico, né? E, enfim, a gente lida hoje mesmo, a gente acabou atrasando aqui a gravação porque eu estava numa sessão do Tribunal de Sustentação Oral, uma demanda importantíssima referente a ICMS, né, de repasse constitucional do Estado para o município. Então, a diversidade de matérias é muito interessante, porque como é uma assessoria do gabinete, a gente pega de tributário a assistência social, entendeu? De educação a urbanística. Então, tudo que for sensível, né, passando pelo crivo da Procuradora-Geral, a gente atua, o que é muito, assim, eu gosto muito. É uma atuação que, enfim, me deixa muito à vontade, né? Eu não gosto muito de modelão, de repetir aquelas petições e tal. Então, são demandas, obviamente, em número reduzido, mas com uma complexidade muito maior, e que não é só o preto no branco, não é só o papel, peticionar, né? PJE, a gente marcar reunião com o secretário, a gente no tribunal, despachar memoriais. Então, eu gosto dessa dinâmica da advocacia. Nossa, eu também sou que nem você. Por enquanto, eu só posso falar que eu compartilho desse sentimento de gostar de pegar coisas mais complexas, mas vendo você falar aí de ter que despachar, de ter reunião, eu não vejo a hora também de tomar posse como membro, porque também essa dinâmica, assim, da atuação também me
me interessa muito. Rafael, você tem um site também com materiais gratuitos, né? Eu descobri ele depois que eu já tinha tomado posse, primeiramente como técnico, e nessa época eu já estava estudando para defensoria. E então eu descobri ele há pouco tempo, mas do pouco que eu já vi dele, tem muito material interessante lá. Você poderia contar pra gente mais sobre ele? Quando é que você começou, o porquê e os bastidores da criação desse site dos materiais? Então, eu comecei, se não me engano, em 2023, é o gabarito jurídico, né? Isso. E, na verdade, a minha intenção, quando eu comecei, foi algo mais, assim, pessoal, né? Eu não queria ficar parado em termos de estudo, em termos de atualização jurisprudencial. Na época, eu ainda não estava na assessoria do gabinete da Procuradora-Geral, então eu estava sentindo assim um trabalho um pouco monótono, né? Não que fosse em volume pequeno, mas repetitivo, né? E Sim. eu queria voltar a me atualizar, manter atualizado, a ler os informativos do STJ, do STF, então eu queria um incentivo para isso. Então eu busquei compartilhar por meio, né, da criação desse site, do Gabarito Jurídico, para inicialmente fazer essa troca, né? Ou seja, eu vou aproveitar e me atualizar e vou disponibilizar isso para outras pessoas que precisam. E minha grande inspiração, eu acho que todo concurseiro obrigatoriamente já leu os informativos de Márcio Cavalcante no Dizer o Direito, né? Minha grande inspiração foi o Dizer o Direito, justamente eu queria algo que fosse gratuito, né? Que na minha época, não sei na sua, não existia o buscador Dizer o Direito, né? Era só o Dizer o Direito mesmo, gratuito e cronológico, ou seja, os informativos do mais recente para o mais antigo, né? Não necessariamente o informativo que ele publicava no site era o daquela semana do STJ, do STF, às vezes um pouco atrasado, mas semana de prova, e uma semana antes ele publicava a revisão, vai sair PGE Amazonas, aí ele publicava lá, revisão PGE Amazonas com os julgados selecionados para aquele concurso, né? E todo mundo baixava o PDF, ia lendo lá no avião, tal, no quarto de hotel. Então, eu me inspirei nele, né? Falei, não, vou fazer um site gratuito porque não vou cobrar de ninguém uma coisa que é para mim mesmo, ou seja, eu quero me atualizar. Eu só quero deixar isso registrado em algum lugar e quem quiser acessa, né? Mas aí acaba que foi evoluindo, né? Não ficou só nessa atualização jurisprudencial. Eu comecei a comentar provas, né? Eu comecei a fazer resumos, porque eu acho que esses resumos acabou que ganhou uma proporção maior do que os próprios comentários de jurisprudência, Sim, eu né? te conheci por causa dos resumos, inclusive. Foi? Aham. Pois é, tem um resumo lá, o de administrativo é o que tem mais download, né? Pô, então eu vou focar nesse negócio de resumo aqui, mas dá um trabalho danado, velho, porque você tem que pesquisar os conceitos, ver o que a banca está cobrando naquela matéria, mas é muito bom, assim, é muito recompensador, sabe? Você saber que está ajudando de alguma forma, entendeu? Então foi uma maneira que eu vi, assim, de me atualizar e tentar, de alguma forma, ajudar as outras pessoas, né? E enfim, eu tive tantos privilégios nessa minha preparação, tantas pessoas me ajudaram, né, a estudar, a me preparar, e de alguma forma eu queria retribuir, né, essa é a palavra, eu queria retribuir, e tá dando certo. Espero que eu tenha ainda fôlego aí para continuar atualizando lá o site. Tomara que tenha, porque os resumos são muito bons. E a sua trajetória, ela, como a gente já comentou ela aqui, mostra que você passou por concursos bem diferentes, né? Primeiramente o de técnico do TJDFT e depois o de procurador municipal. Cada um exige um tipo de estratégia, tem um perfil de prova próprio e até mesmo acho que uma abordagem emocional que seria diferente, né? Então, como é que foi a sua preparação para o concurso de técnico do TJ e como é que ela se diferenciou dessa preparação para o concurso de procuradoria? É como a gente falou lá no começo da conversa, né, eu comecei estudando para advocacia pública, percebi que eu estava muito longe de algum tipo de aprovação em primeira fase, dei um, dois, 5 passos para trás e comecei a estudar para técnico. Mas quando eu comecei a estudar para técnico,
especificamente para técnico e analista do TJDFT, né? Eu não estudei para técnico e analista de qualquer tribunal que aparecesse. Eu estudei quando o edital já tinha saído e porque o edital foi muito favorável para mim, que estava estudando para advocacia pública, porque muitas matérias eu já tinha visto do início ao fim, né? Então, quando saiu o edital, eu foquei realmente, e agora eu não vou saber como, mas eu estudei português, eu estudei informática e eu estudei raciocínio lógico. Não sei como, não lembro os materiais, se foi cursinho, não sei. Eu sei que eu estudei muito essas matérias e eu fiz o mínimo, que era desde o início o meu objetivo. Eu não pretendia fechar essa parte da prova, né? Então, eu foquei nesses meses pós-edital nas matérias que eu estava zerado. É óbvio que sempre passando, né, nas matérias específicas, resolvendo alguma questão e tudo mais, mas direcionado, né? Ou seja, eu reduzi um pouco de jurisprudência, que não é muito cobrado em prova de tribunais, né? E aí acabou que deu certo, né? E a partir daí eu retomei o estudo para advocacia pública, ou seja, joguei no lixo aquela parte de português, informática e raciocínio lógico, aproveitei tudo que eu já tinha estudado das partes específicas, da prova específica, e comecei novamente a redirecionar o estudo para advocacia pública. É óbvio que são direcionamentos distintos, né? Mas, assim, o meu calo sempre foi prova objetiva. E por que meu calo sempre foi prova objetiva? Porque eu evitava resolver questões. Eu evitava resolver questões para não errar e não ficar com um saldo negativo lá no que concurso, né? O que é uma grande besteira, porque a hora de errar é a hora que você está estudando em casa É. sozinho, né? Você tem que acertar no dia da prova. Não importa se, meu que concurso é 95% de acerto, como é que eu fui reprovado? Não importa. O que acontece ali dentro de quatro paredes da sua casa não vai se reproduzir no dia da prova, né? Então, E depois que é eu até, corrigi esse erro, sim, é até o mais ideal, né? Que fique na própria casa, porque quando você vai errando muito, aí você vai apanhando e pra chegar realmente na prova mais preparado, né? Ter todos esses calos aí da preparação pra já chegar na prova mais blindado. pois é. Então, o meu foco era um estudo muito de doutrina, né? Então, quando eu percebi isso e virei essa chave, comecei a botar o dedo na ferida e resolver mais questões, fui melhorando meu aproveitamento na prova objetiva. E se eu não me engano, eu tive uma reprovação em subjetiva, que eu até postei no Twitter um dia desse, que foi uma prova da PGE Acre, em que foi perguntando a questão do direito civil, que era uma copia e cola do Código Civil, e meu vadimeco veio faltando página, e eu fui reprovado nessa segunda fase. Mas as outras segundas fases que eu fiz, eu passei em todas. Não fui nomeado em todos os concursos. Por exemplo, PGM Salvador, eu fui aprovado, mas não fui nomeado. Mas primeira fase eu tive várias reprovações, justamente por isso, né? Mas, enfim, foi esse desvio de rota que eu fiz aí, que deu certo, graças a Deus. E mas que o estudo ele vai mudando, na verdade, à medida que você vai passando de fase. Então, se você passou da primeira fase, você muda um pouco o estilo para estudar para a segunda fase. Você começa a treinar a redação, a escrita. Tem uns cacuetes de segunda fase. Você não pode botar um travessão para separar uma palavra que termina numa frase e coloca na outra. Na verdade, pode, mas não é recomendável, né? Enfim, uma letra legível, que é muito difícil hoje em dia porque a gente só trabalha com computador, minha letra é horrível, então eu tive que treinar caligrafia. Quando você passa para prova oral, é outro tipo de estudo, de treinamento, porque a gente estuda calado, né? A gente não estuda falando. Então, a gente tem que aprender a colocar para fora tudo aquilo que a gente sabe. Então, assim, e dica de passagem, para mim a melhor fase do concurso é a prova oral, né? Eu acho Nossa, pra que mim também. Pois é, ali eu acho que é a consagração, porque todo mundo que chega na prova oral está extremamente bem preparado, mas nem todo mundo vai passar. Por quê? Porque você tem que saber fazer a prova oral, né? Você tem que ser treinado para responder até o que você não sabe, porque a pontuação da prova oral não vem só da resposta correta, vem de como você se expressa, de como você gesticula, de como você articula as palavras, as sílabas, dá a entonação correta, como você encara o examinador, né? Como você conjuga o verbo que você está falando. Então, se o cara perguntar um negócio que você não sabe responder, não adianta dizer que não sabe, porque você vai tirar zero em tudo.
né? Responde. É errado, mas responde. Errar aquilo, né? De errar, mas errar com convicção. E só não pode ter fratura exposta, né? O professor falava isso para mim, falou, ó, prova oral você pode errar, só não pode ter fratura exposta. Como assim? Não, se o cara perguntar um prazo e tu não souber, tu não vai chutar. Então, qual o prazo embaixo da declaração? Ah, é 30 dias. Pô, não pode, né? Se você não sabe, beleza. Aí, não, embaixo da declaração é para sanar uma omissão, uma contradição, um erro material, etc. Não, candidato, eu quero saber o prazo, cara, sabe? O prazo eu não sei. Mas você já falou ali, né? O cara já viu Sim. que você sabe falar. E para quem está no início dessa caminhada do estudo para concurso, qual seria o ponto de partida ideal para essas pessoas, dependendo da escolha e do momento em que eles se situam? Por exemplo, o que que você diria para quem está no início da caminhada, se preparando para concurso de servidor, de técnico e analista, e para quem está iniciando os estudos para carreira de membro, seja advocacia pública, defensoria, Ministério Público e afins? Bem, eu vou dizer como eu fiz e como funcionou para mim, né? Claro, poderia ter sido melhor, poderia ter aperfeiçoado alguma coisa, como eu já falei, poderia ter focado mais em questões objetivas desde o começo. Mas o que foi que eu fiz? Após a aprovação no concurso, não, no exame da OAB, eu me inscrevi num curso intensivo da antiga LFG, que tinham professores excelentes. Era um curso na época telepresencial, ou seja, você saía da sua casa, ia para a sede da escola e assistia às aulas pela televisão. Era assim que funcionava na época. E esse curso durou 6 meses, com todas as matérias voltadas para a advocacia pública. Ele tinha o intensivo advocacia pública, magistratura, né? Você escolhia a carreira. Isso foi muito importante para mim, para eu formar uma base, porque eu não formei uma base na faculdade voltada para concurso, né? Então, minha primeira recomendação é essa: se você está saindo da faculdade e não tem uma boa base formada, procure um bom curso, se inscreva nesse curso, ainda que ele dure 6 meses. 6 meses não é nada, não é nada na preparação para concurso público. Mas pode ser muito importante se você conseguir formar essa base nesses 6 meses. Então, esse curso eu ia todo dia de manhã ou à tarde. No outro turno, eu estudava em casa com uma boa doutrina, né? Ou seja, separava ali umas doutrinas para as matérias do núcleo duro, constitucional, administrativo, tributário, processo civil. As matérias periféricas eu estudava por sinopses, resumos, né? E eu não fazia, mas agora eu recomendo que todo mundo faça questão desde o começo, né? E revisando essas matérias, né? Quem está começando sem uma base, eu acho que isso é essencial. Perfeito. Rafael, agora para encerrar, uma dica para quem quer um cargo público, qual você daria? Uma dica para quem quer um cargo público: ó, tem que começar a estudar, não importa como você vai começar, né? Porque não vai surgir o momento ideal, não vai surgir o momento perfeito, os astros não vão se alinhar para você começar a estudar. Pra você ter ideia, o meu primeiro dia de estudo, eu peguei o livro de José Afonso da Silva, fui para a biblioteca da faculdade e comecei a estudar Constitucional. Ou seja, completamente errado. Não porque José Afonso da Silva não seja importante, pelo contrário, ele é Muito. importantíssimo. Mas você não estuda José Afonso da Silva pelo livro de José Afonso da Silva. Você estuda ele pelo manual que vai citar ele em alguns momentos, né, como a eficácia das normas constitucionais, etc. Mas assim, eu comecei de alguma forma, né? Então isso é o mais importante, é você sair do zero, né? Sair da estagnação. Você começar a dar um susto assim no corpo, na mente, começar a estudar. Você não vai conseguir estudar 2 horas seguidas no primeiro dia, não vai, né? Tem que começar aos poucos, 30 minutos aqui, 40 minutos, vai esticando. Eu, por exemplo, quando não trabalhava, eu estudava 8 horas. Não líquidas, eu não acredito nesse negócio de horas líquidas. Eu separava 8 horas do meu dia para estudar. Se naquelas 8 horas eu peguei o celular 2 minutos, eu abri o computador 10 minutos, perdi esse tempo. Mas eram 8 horas dedicadas ao estudo. E quando eu comecei a trabalhar, eu estudava 6 horas por dia, 5 a 6 horas. Mas essas 5 a 6 horas eu aproveitava muito mais do que as 8 quando eu não trabalhava. Então, minha dica é essa: se você quer um cargo público, comece a estudar de qualquer jeito, né? Claro,
procure se informar, converse com quem já foi aprovado, com quem está nessa caminhada, vai lhe ajudar a poupar tempo, mas não espere o momento perfeito. E agora uma dica para quem está estudando, já está estudando, mas que tem enfrentado reprovações nos concursos. Qual seria a sua dica, sendo uma pessoa, como você falou, que já foi aprovada em várias provas, mas enfrentou nesse percurso algumas reprovações? Qual dica você daria a essas pessoas? Na verdade é o contrário. Eu tive algumas aprovações e fui reprovado em várias, né? Perfeito. E assim, a dica que eu dou é você não tentar tapar o sol com a peneira, né? É você enfrentar a realidade e botar o dedo na ferida e saber onde você está errando, né? Não se enganar. Eu me enganei durante muito tempo, né? Então, é você estudar o que não gosta, né? Sempre tem aquela matéria que você não gosta, que você passa longe. Fala, hoje eu estou cansado, vou estudar constitucional, porque eu gosto de constitucional. Não, estude aquilo que você não gosta também, porque ela vai ser essencial para você, enfim, destravar isso que está travado, né? Aquela questão que está faltando, aquele ponto que faltou para você passar da primeira para a segunda fase, é justamente essas matérias que você não gosta, né? Que você tá evitando. Então, sair da zona de conforto é fundamental para você conseguir destravar e passar para as próximas etapas. Perfeito. Rafael, muito obrigado então por compartilhar a sua trajetória com a gente. Eu tenho certeza de que ela vai inspirar muito quem está nos ouvindo. Muito obrigado por sua disponibilidade, por ter topado bater esse papo aqui comigo. E foi uma honra poder dialogar com você hoje. Eu que agradeço aí pelo convite, né? Pela oportunidade. Sempre muito interessante a gente compartilhar, né, nossas experiências, porque, enfim, já é batido, mas não tem regra para você passar em concurso público. Apesar de não ter regra, sempre vai ter um método que se assemelha a outro, né? Sempre vai ter uma linha, um norte para a gente seguir. Então, a gente juntando os tacos aqui de um e de outro, quem sabe a gente ajuda a encurtar a caminhada do pessoal. Sim, com certeza. Pessoal, então esse foi o episódio de hoje. Se você curtiu, já não esqueça de seguir o podcast e de avaliar com 5 estrelas. E até o próximo episódio, então.